Bom dia, hoje quarta-feira, 4 de maio. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, o ex-presidente Lula foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo até a coluna da Mônica Bergamo, da Folha, ele está muito preocupado, deprimido e, entre aspas, segundo a coluna dela, de saco cheio da presidente Dilma. Impressionante aí. Tem que estar mesmo muito preocupado com o que está acontecendo, principalmente agora. Vamos ver se o Supremo acata ou não. Dilma deixa bomba fiscal de 10 bilhões de reais a Temer. Não basta o que fez durante todo esse período, ainda vai deixar essa bomba aí para o Temer, que tende a assumir já, quer dizer, ela deve ter se afastada já na semana que vem, entre os dias 11 e 12. Vale destacar lá fora também, bolsas seguem em queda, os dados que saíram nos Estados Unidos, o ADP, Proxy Payroll, saiu 9,15 e vieram abaixo das expectativas com revisão também dos números anteriores. Eu vou passar, que a agenda era cheia, vou passar agora para o Gustavo para comentar sobre tudo isso. Depois eu falo sobre resultados de Ambev e Gerdau. É com você, Gustavo. Bom dia. Bom dia, Celso. Obrigado. Hoje, rapidamente, que a parte macro. A gente está tendo na Europa dois indicadores pela manhã sendo apresentados. Um foram as vendas no varejo, queda de 0,5%, esperada era de 0,1%, então bem pior do que o esperado. A maior queda desde julho de 2014, então as vendas no varejo sofreram bastante. Outro indicador apresentado foi o PMI composto, já tinha sido apresentado a prévia, agora a confirmação. Foi uma queda de 53,1 para 53, aí sim confirmou a expectativa dos analistas, não mudou muito, foi uma queda bem ligeira no indicador. Apresentando os indicadores por país, na Alemanha o indicador foi de 54 para 53,6, menor patamar em 11 meses. Na Espanha o PMI de serviços foi de 55 para 55,1, também uma queda. Então os indicadores hoje na Europa foram bem negativos, estão contribuindo, as bolsas na Europa e os futuros de Nova York estão recuando, principalmente com uma maior aversão ao risco, estão um pouco mais incertos também depois dos resultados ruins de indicadores da China o corte de juros inesperado da Austrália, que é um país bem relacionado bem ligado com a China, bem diretamente, sua balança é ligada com a China, então ele reflete muito o que está acontecendo por lá. Hoje também pela manhã, a gente teve um indicador ruim vindo dos Estados Unidos. A gente teve o ADP, o relatório sobre criação de empregos no setor privado, que é uma prévia do relatório de empregos nos Estados Unidos no geral, e ele foi o menor em 3 anos, ele além de ter ficado abaixo da expectativa dos analistas, ele ficou o menor nível em 3 anos. Indo para a parte doméstica, então hoje, rapidamente, só a parte política, mas em destaques. O Janot, o Procurador-Geral da República, ele denunciou o Lula e 30 nomes, dentre eles o Eduardo Cunha novamente, o Jacques Wagner, o Ricardo Berzoini, Edinho Silva, além do Gilis Azevedo também. Então, isso também promete agora, com o Lula sendo denunciado por STF, ele pode virar réu no Supremo se o Supremo aceitar a denúncia. E a Dilma, o governo da Dilma está passando uma bomba de 10 bilhões, de 8 a 10 bilhões para o possível governo Temer, com todas aquelas bondades que vêm sendo apresentadas desde a última semana para cá. Esse final de semana foram destacados vários reajustes de salários, reajustes de Bolsa Família, e isso já está sendo calculado como uma bomba fiscal entre 8 e 10 bilhões. E por último, antes de voltar para o Celso, o Michel Temer já está desconversando sobre o corte de ministérios. Se antes ele falava de cortar de 31 para 20, agora ele só está falando que é possível cortar 3 ministérios para encaixar todos os seus aliados no governo e não deixar ninguém satisfeito. Então, um recuo bem grande para o discurso inicial. Agora sim, devolver para o Celso, a gente se vê logo mais na Infomoney e a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente sobre os acontecimentos na economia dos Estados Unidos, tudo que a gente está vendo para frente, tanto na parte política também, que impacta o mundo inteiro, afinal é a maior economia do mundo. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo ontem na casa, os locais terminaram o dia net vendedores em 55 milhões de reais, os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 38 milhões de reais. Sobre empresas, a Ambev reportou um resultado com queda no volume no Brasil de 8,5%, principalmente em cervejas, houve repasse de preços, margens também pressionadas. Porém, o resultado vem em linha com as expectativas. Acho que o impacto tende a ser levemente negativo para a companhia. Lembrando que as bolsas estão operando em queda. Toda a informação, tem mais de uma página sobre o resultado de Ambev, está no nosso relatório na página da XP. Além disso, Gerdau, mais um trimestre ali, números fracos, abaixo das expectativas. Os números da Gerdau também estão no nosso relatório, na nossa página na XP. Vai destacar a Petrobras, o Temer, o vice-presidente até o momento,
tende a ser o presidente interino, já assumindo na semana que vem ou na outra, ele afirmou que mudaria sim, né, mudará sim, presidência tanto do Banco do Brasil quanto, né, da Petrobras e, dependendo do nome técnico que possa vir, pode ser interessante sim para o ativo. Vale destacar também que a empresa anunciou ontem à noite a venda de alguns ativos no Chile e na Argentina, somando 1,4 bilhão de dólares, né, seria 10% do projetado de desinvestimentos por parte da companhia de 14 bilhões de dólares esse ano. Fica difícil vender tudo isso esse ano. Vale destaque ainda da Gol, né, reestruturando dívida e contratos de leasing com a Boeing, ela falando que não tem como bancar, né, nesse cenário agora de desaceleração, isso eu acho que já era bem normal. E a Via Varejo, Pão de Açúcar, negando, né, a venda de qualquer participação para os ex-controladores da Casas Bahia, né, a família Klein, né, e o CBD negando. Vale destaque da nossa mesa de aluguel para Hering, Vale 5, Ambev, Semig, Croton e Marco Polo. E hoje, a partir das 11h30, temos o nosso XP Connection para falar sobre macro, né? E também aí sobre mais essa parte política brasileira. A gente está vendo isso aí, a Globo News pelo menos fica transmitindo o tempo inteiro o Senado. Infelizmente ontem eu ia participar do Conta Corrente, não teve Conta Corrente, muito por conta da transmissão do Senado, que provavelmente está dando mais audiência do que qualquer programa na televisão. Agora eu vou convidar aqui a Paula Barra para a gente fazer um bate-papo rápido aqui, que a gente já está atrasado, sobre os principais destaques, né? Saiu o ADP, que é uma proxy para o desemprego nos Estados Unidos, veio abaixo das expectativas, bolsas já estavam operando em queda lá fora, e aqui, resultado tanto de Ambev quanto de Gerdau. Ambev demonstrando que mesmo uma empresa excelente como ela, o resultado, né, teve as margens impactadas, uma queda no volume, caso também de Loja Renner, ou seja, se está impactando as empresas de excelente gestão, imagina as empresas aí com uma gestão que não é tão excelente, imagina quando elas estão sendo impactadas. Bom dia, Paula. Bom dia, Celso. Acho que a atenção fica voltada aos resultados, como você comentou, e o dado de emprego dos Estados Unidos lá fora. Aqui a gente vê a Bolsa indo para o 5º dia seguido de queda. A pergunta que eu deixo para você é: a queda do Ibovespa não vai parar? Essa correção vai até onde? O que está acontecendo aqui, primeiro, né? A gente voltou a negociar em relação ao cenário externo. E a gente está vendo números mais fracos, queda no preço das commodities. Ontem foi petróleo junto com o minério. Hoje, novamente, o minério com números mais fracos na economia chinesa. E também, hoje, números mais fracos na economia norte-americana. A gente vai voltar a negociar novamente, olhando o cenário doméstico, já na semana que vem, acredito eu, muito por conta dessa decisão da votação sobre o relatório, né, da comissão no Senado, que tende a aprovar, e aí a presidente Dilma será afastada por 180 dias. E a discussão é quem o Temer vai indicar para a equipe econômica, tem diversos nomes surgindo por ali. Fora isso, os resultados também no mercado doméstico não estão ajudando. A gente está vendo aumento na inadimplência, foi o caso de Bradesco e Itaú. O resultado, como eu citei agora, da Ambev também mais fraco, Loja Renner. Então a gente está vendo varejo afetado, todos os setores sendo afetados. A crise, né, acabou não escolhendo ninguém. Pega-se todos os setores e todos estão reportando números abaixo das expectativas, ou o mercado já tinha precificado, né, já tinha uma expectativa já ruim. Acho que a gente começa a voltar a negociar doméstico e político só na semana que vem. Por enquanto a gente está aí seguindo a maré do cenário externo. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente quarta-feira para você, Paula. Um grande abraço a todos. Até lá. Uma ótima quarta-feira para você também, Celso. Foi a repercussão dos balanços da Ambev, queda das commodities e o radar político você vê agora no InfoMoney na Bolsa. Pode rodar a vinheta. Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa quarta-feira, dia 4 de maio. O Ibovespa caminha para a sua 5ª queda seguida nessa sessão. O tão esperado viés de correção da Bolsa que a gente vinha falando desde a semana passada finalmente se concretizou. E o Ibovespa agora marca uma queda de 0,5%, indo para casa dos 52 mil pontos cravados agora, 10 horas e 15 minutos. Só lembrando, esse cenário de viés de queda, de correção, né, da Bolsa, a gente comentou no último comprar ou vender
aqui no InfoMoney na segunda-feira. O Wagner Caetano, trader da Top Traders, comentou a abertura no mini índice que ele fez, uma operação vendida de mini índice de Ibovespa, e o alvo que ele tinha era os 51 mil pontos. Até falando disso, depois a gente vai deixar o link para vocês aí no chat do webinar que o Wagner Caetano vai fazer aqui no InfoMoney no dia 12, exatamente para falar de estratégias com o mini índice de Ibovespa e dólar. Voltando aqui para o mercado que hoje começa bem agitado nessa quarta-feira, a gente tem a Bolsa reagindo principalmente à queda do minério lá fora. Hoje a gente viu o minério caindo 5%, voltando para casa de 60 dólares a tonelada. A reação a gente vê nas ações da Vale nessa sessão, que mostram agora uma queda de 6%. Ontem a mineradora caiu bem, também caiu cerca de 6, 7%, reagindo à notícia de que o Ministério Público Federal teria entrado com uma ação contrária à empresa, a BHP e a Samarco, pedindo nessa ação 155 bilhões de multa para as companhias. A notícia saiu no finalzinho do pregão de ontem, já reagiu nas ações da Vale que acentuaram as perdas e também impactam hoje nas ações da BHP, que são cotadas lá fora, BHP australiana, anglo-australiana. Na Bolsa da Austrália, a ação da BHP fechou em queda de 9%, e na Bolsa de Londres, os ativos da companhia recuavam 6%, reagindo tanto a essa multa quanto à queda da commodity que a gente vê hoje. O BTG soltou um relatório essa manhã comentando essa multa que o Ministério Público Federal pediu. Segundo ele, o número assusta, seria muito alto, mas eles não acreditam que a companhia terá que arcar com uma multa dessa magnitude. Segundo o BTG, assumindo metade desse valor para a Vale, eles estariam falando de quase 80% do valor de capital da empresa, ou 21,5 bilhões de dólares. A companhia terminou o caixa com 3,8 bilhões de dólares no seu caixa no último trimestre. E, sendo assim, essa cobrança ela representaria 5,6 vezes do caixa reportado pela companhia. De qualquer forma, mesmo não assumindo que a companhia deva arcar com todo esse valor, o BTG comentou que a pressão deve seguir nos papéis que devem performar negativamente nessa sessão, como a gente vê agora na abertura. Seguindo nessa agenda pesada de noticiário corporativo, já vou dar destaque aqui para o balanço da Ambev. Os papéis da companhia abriram com uma queda de 2%. O resultado veio pior do que o esperado. O BTG e Credit Suisse comentando resultados ruins para o primeiro trimestre desse ano da companhia. E o volume com destaque para o volume de vendas no Brasil, que mostrou uma queda de 10%, no pior trimestre desde o quarto trimestre de 2003. A companhia mostrou um lucro líquido de 2,9 bilhões de reais entre janeiro a março, uma queda de 2,3% na comparação com o mesmo período de 2015. O que pressionou foi despesa financeira maior e o desempenho negativo no Brasil, que não compensou a melhora do resultado no exterior. O EBITDA ajustado da companhia ficou em 6,26 bilhões, um avanço de 3,8%. O BTG comentou, além do destaque para a queda no volume de cervejas no Brasil, comentou que o resultado da companhia mostrou um EBITDA 3% abaixo do esperado, o volume caindo 8%, margens contraindo 160 pontos base, indo para 45,5%, e o lucro ficou 24% abaixo do esperado pelo BTG. O Credit Suisse comentou que o Brasil, que representa 61% do EBITDA total da companhia, foi o principal destaque negativo, impactado pelo carnaval antecipado e aumento de preços. O BTG voltou a comentar o papel, falando que segue cauteloso com a ação, com pressão na receita líquida e custos atrapalhando os números
lá para frente. O macroeconômico ruim não deve ajudar e eles veem em risco de downside para os números e principalmente para o consenso. Depois a gente vai comentar outros resultados. Ontem à noite saiu o balanço da Gerdau, essa manhã, desculpa, saiu o balanço da Gerdau também. Depois a gente volta a comentar. Vamos só passar pelo cenário político, que a pauta também está bastante movimentada hoje. Nessa quarta-feira, o relator da comissão do impeachment, o Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, vai apresentar o seu relatório pedindo ou não a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A votação do relatório na Câmara vai ocorrer na sexta-feira. Passado isso, a expectativa fica com a votação no plenário do Senado, que deve ocorrer dia 11 de maio, próxima semana. Exatamente por isso, o Celso comentou aqui na transição do reunião matinal para o InfoMoney na Bolsa, que o mercado deve voltar a reagir ao cenário interno justamente após a semana que vem, que é quando vai passar essa votação no Senado. Além disso, fica nos destaques a bomba fiscal que a presidente Dilma deve deixar para um possível governo Temer no valor de 10 bilhões de reais. A presidente teria contratado esse aumento de 8, podendo chegar a 10 bilhões, com reajuste salarial de auditores da Receita. E a expectativa é que essas contas afetem negativamente o provável governo do vice Michel Temer. O presidente também anunciou reajuste do Bolsa Família de 9%, com um custo de 1 bilhão, e 5% na tabela de imposto de renda pessoa física, com impacto na receita de 8 bilhões de reais. Os aliados do vice-presidente estão mapeando o impacto de todas essas medidas do governo Dilma por meio de uma análise rigorosa das publicações do Diário Oficial da União. E destaque também para a denúncia de Rodrigo Janot, procurador-geral da República, ontem contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na denúncia, o Janot acusou Lula de ter tramado comprar o silêncio de um delator, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. E caso essa denúncia seja aceita, o Lula será transformado em réu e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros de Dilma, Jacques Wagner, Ricardo Bezoini e Edinho Silva, além de Gilles Azevedo, e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também entraram nessa lista. E, finalizando os destaques, teve dado de emprego, criação de emprego do setor privado nos Estados Unidos, mostrou uma criação de 156 mil vagas em agosto, abaixo do esperado, de 195 mil vagas no setor privado para o mês passado. Em março, o ADP mostrou uma criação de 200 mil empregos. E por aqui também destaque para a virada do dólar nessa manhã. A gente estava vendo o contrato futuro do dólar tendo uma leve alta de 0,3%. Nessa manhã, próximo à abertura da Bolsa, o dólar virou para queda, estava recuando o contrato futuro cerca de 0,4%. Hoje, o Banco Central, diferentemente de todos os outros dias dessa semana, não anunciou leilão de swap reverso para tentar controlar o câmbio, e isso acaba também ajudando a pressionar a moeda. Bom, agora 10 horas e 24 minutos, vamos voltar para os destaques corporativos. Só atualizando aqui a Bovespa, caindo agora 0,3%, vale ainda como a maior queda do índice. Gerdau caindo 3%. Companhia soltou balanço nessa manhã, mostrando uma queda de 95% do lucro líquido no primeiro trimestre, passando de 267 milhões para 14 milhões de reais. Segundo o BTG, a primeira leitura foi um resultado em linha, com um EBITDA de 930 milhões. A expectativa do banco era um EBITDA de 945
milhões. Eles já trabalhavam com uma expectativa de dado fraco para a companhia e o resultado não trouxe nenhum susto em relação aos números. Eles mantiveram compra no papel na expectativa de melhores resultados para frente. Vale lembrar que ontem o Credit Suisse elevou o preço-alvo das ações da Gerdau de R$ 4,50 para R$ 8,50. Eles esperavam também o resultado fraco, a revisão no preço-alvo não veio em função do resultado, mas sim na expectativa de aumento de preços do aço no Brasil no segundo semestre desse ano em cerca de 8%. Pode levar um ganho para a siderúrgica. Nos destaques também, notícia da Gol. Vamos aproveitar até para ver como que as ações estão reagindo nessa sessão. Gol mostrando uma queda de 0,2% agora. Desculpa, os papéis da Gol ainda não abriram, os papéis ainda seguem em leilão, estou sem a cotação atualizada das ações. A expectativa do mercado é positiva para as notícias que estão no radar da companhia. Estou sem a cotação dela no pregão de hoje. Mas vamos seguir aqui nos destaques da empresa. A companhia propôs uma troca de bônus a credores com redução de até 70% no valor de face. Além disso, esse plano envolvendo o chamado haircut, ou perdas que os investidores vão incorrer na troca de títulos. Além disso, a companhia também está negociando obrigações decorrentes de contratos de leasing, o que envolve discussões com os titulares de debêntures e acordos com a Delta e a Boeing. Sobre a Boeing, a Gol disse que acertou flexibilidade adicional nas futuras entregas de aeronave, o que irá representar um alívio significativo da companhia em termos de fluxo de caixa. Já sobre a Delta, a companhia acordou em reduzir excesso de garantias em 300 milhões de dólares. Também destaque para uma notícia da Folha de São Paulo, que fala que caso o vice Michel Temer assuma o governo, ele está trabalhando com um plano para tornar possível que estrangeiros possam ter o controle total sobre as companhias aéreas brasileiras. Também uma notícia positiva para a companhia. E finalizando os destaques, saiu hoje no jornal O Globo que o vice Michel Temer afirmou que deve mudar o comando da Petrobras, atualmente exercido por Aldemir Bendini. As notícias dos últimos dias apontavam que Bendini seria mantido, pelo menos por enquanto, na companhia. Bom, ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Agora 10 horas e 28 minutos, Ibovespa recuando 0,35%. Desejo a todos uma ótima quarta-feira e até amanhã.